Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Conforme eu prometi no estudo anterior, hoje nós vamos estudar ou analisar o capítulo 14 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que tem como título: o dom de profecia é superior ao dom de línguas. Isso quando não há interpretação, que fique bem claro. Queridos irmãos e amigos, por gentileza, abram suas Bíblias no capítulo 14 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios e acompanhe versículo por versículo o nosso estudo. Primeiro versículo do capítulo 14. Aqui no primeiro versículo do capítulo 14, o apóstolo Paulo está recomendando aos nossos irmãos da cidade de Corinto duas coisas muito importantes. Primeiro, seguir o amor, ou empenhem-se pelo amor. Por quê? Porque o amor é o dom supremo. O amor é o vínculo da perfeição. Deus é amor. Deus é a própria essência do amor. Segunda recomendação do apóstolo Paulo: procurar zelosamente ou se esforçar muito sobremaneira para receber os dons espirituais, e principalmente ou preferencialmente o de profetizar. Entenderam? Segundo versículo, leiam. Por que o apóstolo Paulo disse que quem fala em línguas não fala a homens, senão a Deus? A resposta é muito simples. Porque se não houver interpretação quando alguém estiver falando em línguas, ninguém, senão Deus, pode entender, mesmo falando dos mistérios de Deus. Terceiro versículo. Este versículo é claríssimo. Leiam. Quem profetiza, isto é, quem transmite uma mensagem inspirada numa pregação, por exemplo, fala bem claro aos homens, edificando, exortando, consolando, ensinando, revelando, etc. Porque a profecia não é apenas uma revelação da vontade divina. Quarto versículo. Leiam. O apóstolo Paulo está dizendo que aquele que fala em línguas, a si mesmo se edifica, mesmo não sabendo o que está falando. Mas o que profetiza edifica a igreja. Como já disse, edifica, ensinando, exortando, consolando e revelando a vontade divina. Quinto versículo. Por gentileza, leiam. Este versículo também é bastante claro. O apóstolo Paulo disse: eu gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Por quê?
Porque se não houver interpretação, tradução, quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, se não houver interpretação. O que profetiza edifica a igreja. Como? Falando da vontade de Deus, pregando, orientando, ensinando, etc, etc. Agora ouçam bem, se houver interpretação naquele momento que alguém estiver falando em línguas, aí sim o dom de línguas é superior ao que está profetizando, isto é, ao que está ensinando, exortando, pregando, etc. Por quê? Porque quando alguém está falando em línguas e está havendo interpretação, dá para entender a mensagem de Deus, o Todo-Poderoso. Deus está falando online com a sua igreja. Sexto versículo, por gentileza, leiam. O apóstolo Paulo disse: se eu for visitá-los falando uma língua que vocês não entendem, que proveito teria? Agora, se eu falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina, aí sim seria diferente. Está entendendo? Queridos irmãos, amigos, leiam os versículos 7 e 8. Nos versículos 7 e 8, o apóstolo Paulo continua dizendo: o mesmo acontece com as coisas inanimadas, como a flauta ou a cítara. Quando elas emitem sons, se esses sons não forem bem distintos, bem claros, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Semelhantemente à trombeta. Se não der um som claro, bem distinto, quem se preparará para a batalha? Nono versículo. Por gentileza, queridos irmãos, leiam. Leiam com muito cuidado. Neste versículo, o apóstolo Paulo está dizendo que se com a língua não se proferir palavras que sejam fáceis de entender, palavras fáceis de entender, ninguém saberá o que se está falando. É como se estivesse falando ao vento. Décimo versículo e também 11º versículo. Esses versículos já estão bem claros. Dispensa comentários. Eles dizem o seguinte: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim.
Está bem claro. Pois não? 12º versículo. Assim também vocês, continua dizendo o apóstolo Paulo, visto que desejam tanto ter os dons do Espírito, procurem ter em abundância dons que edificarão a igreja. O 13º, 14º e 15º versículos também são bem claros. Dispensa comentário, dispensa até a leitura, mas leiam com muita calma, queridos irmãos e amigos. 16º versículo. O apóstolo Paulo continua a sua explicação, dizendo que se alguém louvar em espírito ou em douto, quer dizer, aquele que não tem conhecimento, não poderá dizer nem amém. Não poderá dizer nem amém depois desse louvor, porque não entendeu o que ouviu. 17º versículo também está bem claro. 18º e 19º versículo. Nestes versículos o apóstolo Paulo diz: agradeço a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vocês. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros, do que falar 10.000 palavras em outra língua. Queridos irmãos e amigos, como podem perceber, o apóstolo Paulo está dizendo, está frisando bem, está batendo na mesma tecla, que é preciso haver interpretação quando alguém estiver falando em línguas. Meus queridos irmãos e amigos, existem algumas regras bíblicas quanto ao dom de línguas e que precisam ser seguidas. Mas, infelizmente, poucas igrejas seguem essas regras. Permitam-me repetir novamente. Existem algumas regras bíblicas quanto ao dom de línguas que precisam ser seguidas. Mas, infelizmente, poucas igrejas seguem essas regras. No capítulo 14, versículos 27 e 28, da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, está escrito que no máximo 3 pessoas devem falar em línguas, e isso tem que ser sucessivamente, isto é, uma de cada vez. E tem que haver interpretação. O apóstolo Paulo bate sempre na mesma tecla. Tem que haver interpretação para que a igreja seja edificada. Se não houver interpretação, aquele que está falando em línguas tem que ficar calado e falar consigo mesmo
e com Deus. É o que diz a palavra de Deus. Queridos irmãos e amigos, leiam com muito cuidado, versículo por versículo, o capítulo 14 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Que Deus, o Todo-Poderoso, derrame ricas e copiosas bênçãos sobre todos. Amém.